Quando tudo começou, o uso do calor acompanha a evolução do ser humano desde os primeiros registros, ainda na pré-história. Dado histórico: calor de aquecimento de 0 a 200 graus Celsius, higiene pessoal, cozimento de alimentos, processos industriais. Calor de acionamento acima de 200 graus Celsius, utilização, movimentação, fusão. O princípio: a locomotiva, Maria Fumaça, caldeiras que acionavam a movimentação dessas máquinas acima de 200 graus. Com a evolução, tudo se aprimorou. Aí temos as normas aplicáveis, a NBR 12177 de 1999, caldeiras estacionárias a vapor. Parte 1, caldeira flamo-tubular, NBR 12177, parte 2 de 99, caldeiras estacionárias a vapor. NBR 13203, inspeção de segurança em caldeiras estacionárias elétricas. NBR 15417, vaso de pressão, inspeção de segurança em serviços. ASME, normas de procedimentos diversos. Exemplo: Petrobras. Pessoal, então vamos lá. Vamos iniciar nossos estudos. O que é caldeira? Item 13.1.1. Caldeiras a vapor são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à pressão atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, executando-se refervedores e equipamentos similares utilizados em unidade de processo. O que são vasos de pressão? Item 13.6. Vasos de pressão, disposições gerais. 13.6.1. Vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externamente. Um clássico bem conhecido como vaso de pressão são os compressores de ar, comum em borracharias, oficinas, indústria, muito conhecido por todos. Responsabilidade do técnico de segurança em relação à NR13. Identificar equipamentos que produzem e acumulam vapor sob pressão maior que a atmosfera. Identificar equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externamente. Requisitar os trabalhos de um profissional habilitado para a execução de inspeções e elaboração dos documentos. É também responsabilidade do técnico de segurança fiscalizar o trabalho do profissional, atuar para que suas orientações sejam seguidas, zelar pelas documentações e cumprimento dos procedimentos de segurança que esses equipamentos requerem, como identificar riscos à vida, identificar riscos ao meio ambiente, identificar riscos ao patrimônio e propor soluções. Profissional habilitado, item 13.1.2. Para efeito dessa NR, considera-se profissional habilitado aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento de operação e manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras e vasos de pressão, em conformidade com a regulamentação profissional vigente no país. A normatização do profissional habilitado para efeito da NR13
está na resolução do CONFEA 218 de 1973. Está também na decisão normativa número 2988 e número 4592 do CONFEA. Elas estabelecem como habilitados os profissionais de engenharia mecânica e engenharia naval, bem como os engenheiros civis, com atribuição no artigo 28 do Decreto Federal número 23569 de 33, que tenham cursado as disciplinas de termodinâmica e suas aplicações e transferência de calor ou equivalente, com denominações distintas independentemente do número de anos transcorridos de sua formatura. Pontos importantes em relação ao profissional habilitado. Deve ter o registro no CREA, Conselhos Regionais de Profissionais. É a comprovação necessária a ser exigida do profissional habilitado. Laudos, relatórios e pareceres somente terão valor legal quando assinados por esse profissional. Empresas prestadoras de serviço que propõem executar as atividades relativas à NR13, neste subitem, são obrigadas a registrar no respectivo Conselho Regional, indicando o responsável técnico legalmente habilitado. Pontos importantes em relação ao profissional habilitado. Este profissional pode ser consultor autônomo, empregado de empresa prestadora de serviço ou empregado da própria empresa proprietária do equipamento. A NR13 prevê que o profissional habilitado atue com referência técnica para o proprietário da caldeira, uma vez que este carece de conhecimentos técnicos necessários para as tomadas de decisões necessárias à segurança da caldeira. O PH, ou seja, o profissional técnico, tomará essas decisões responsabilizando-se por elas. O profissional também pode delegar a execução de uma determinada atividade para um preposto técnico especializado. Entretanto, a responsabilidade e assinatura pelos serviços especializados caberá a este profissional habilitado. O que não se enquadra dentro do que dispõe a NR13 não inclui regras para projetos e pressupõe que os equipamentos são construídos de acordo com as normas e códigos de reconhecimento internacional. Em relação à inspeção de segurança, o item 13.5 e daí no seu item 13.5.1, as caldeiras devem ser submetidas às inspeções de segurança, sendo inicial, periódica e extraordinária, sendo considerado condição de risco grave e iminente ou não atendimento aos prazos estabelecidos nessa NR. Inspeção periódica. Item 13.5.3. A inspeção de segurança periódica é constituída por exames interno e externo. Deve ser executadas nos seguintes prazos a seguir. Letra A, 12 meses para caldeiras das categorias A, B e anteriormente a portaria 1082/18 continha C também. Hoje, com a revisão da norma, não se aplica a categoria C, pois essa categoria passou a não existir. Ela hoje está incutida na categoria B. É importante esta atenção à atualização da norma. Letra B, 12 meses para caldeiras de recuperação
de alcalis de qualquer categoria. Item C, 24 meses para caldeiras de categoria A. Dentro de 12 meses tem que ser testadas as pressões de aberturas das duas válvulas de segurança. E 40 meses, ou seja, a letra D, para caldeiras especiais, conforme definido no item 13.5.5. Veremos agora a inspeção extraordinária. Sempre que a caldeira for danificada, ou quando for submetida a alteração ou reparo, ela deve, antes da caldeira ser colocada em funcionamento, caso esteja inativa há 6 meses, quando houver mudança do local de instalação. A inspeção deve ser feita por profissional habilitado. Após todo o processo, deve ser colocado no registro de segurança e assim comunicar a categoria sindical no máximo em 30 dias. Avaliação rigorosa. Item 13.5.6. Ao completar 25 anos de uso, na sua inspeção subsequente, as caldeiras devem ser submetidas a uma rigorosa avaliação de integridade para determinar a sua vida remanescente e novos prazos máximos para inspeção, caso ainda estejam em condições de uso. Classificação das caldeiras. Letra A. Caldeiras da categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 19,98 kgfm por centímetro. Temos a caldeira categoria C, são aquelas cuja pressão de operação é igual ou inferior a 5,999 kg por centímetro e o volume igual ou inferior a 100 litros. Considerando ainda que não se aplica mais a essa categoria em relação à portaria emitida de número 1082/2018, que atualiza essa norma, passando essa categoria C a integrar a categoria B das caldeiras. Ou seja, essa categoria B são com pressões máximas de 19,98 kg por centímetro e todas aquelas que não se enquadram na categoria anterior, ou seja, não se enquadrando na categoria A, todas as caldeiras, a partir da atualização da norma, passam a ser categoria B. Essa representação gráfica apresenta as categorias de caldeira que se mantêm, categoria A, categoria B. Esse X em cima da categoria C é para ilustrar que a categoria C passou a integrar a categoria B, ela não existe mais. Tabela de conversão de unidades, para facilitar o entendimento, porque o operador de caldeira ele pode parar lá no campo, no piso de fábrica, com uma caldeira em quilograma-força, PSI, bar, KPA, então é fácil ele fazer a relação de medida e não se atrapalhar com as pressões máximas estabelecidas. Pessoal, vamos tratar agora de válvulas de segurança, item 13.5.7 da NR13. As válvulas de segurança instaladas em caldeiras devem ser inspecionadas periodicamente, conforme vou descrever a seguir. Pelo menos uma vez ao mês, mediante acionamento manual da alavanca em operação para caldeiras da categoria B. Segundo item, desmontando, inspecionando e testando em bancada as válvulas frangeadas, no campo as válvulas soldadas, recalibrando-as numa frequência compatível com a experiência operacional da mesma, porém respeitando como limite máximo o período de inspeção estabelecido no subitem 13.5.3 ou 13.5.4, se aplicável para caldeira de categorias A e B.
Temos alguns requisitos para os testes das válvulas. No item 13.5.8, adicionalmente aos testes prescritos no subitem 13.5.7, as válvulas de segurança instaladas em caldeiras deverão ser submetidas a testes de acumulação nas seguintes oportunidades. Letra A, na inspeção inicial da caldeira. Letra B, quando forem modificadas ou tiverem sofrido reformas significativas. Letra C, quando houver modificação nos parâmetros operacionais da caldeira ou variação na PMTA. Letra D, quando houver modificação na sua tubulação de admissão de descarga. Pessoal, vamos tratar agora dos requisitos para testes nas válvulas de segurança, estabelecido no item 13.5.8. Adicionalmente aos testes prescritos no subitem 13.5.7, as válvulas de segurança instaladas em caldeira deverão ser submetidas a testes de acumulação nas seguintes oportunidades. Letra A, na inspeção inicial da caldeira. Letra B, quando forem modificadas ou tiverem sofrido reformas significativas. Letra C, quando houver modificação nos parâmetros operacionais da caldeira ou variação na PMTA. Letra D, quando houver modificação na sua tubulação de admissão ou descarga. Vamos agora tratar de válvulas duplas. Conforme o código ASME, seção 1, Petrobras, caldeiras com superfície de aquecimento superior a 47 metros quadrados devem possuir duas válvulas de segurança. Nesse caso, é permitido o acréscimo de pressão durante a descarga com as duas válvulas abertas de no máximo 6% da PMTA. Definindo a PMTA ou PMTP. Item 13.1.3. Pressão máxima de trabalho permitida, PMTP, ou pressão máxima de trabalho admissível, PMTA, é o maior valor de pressão compatível com o código do projeto, a resistência dos materiais utilizados, as dimensões do equipamento e seus parâmetros operacionais. Cálculo do PMTA. A PMTA é calculada conforme o código do projeto da caldeira ou vaso de pressão, considerando: primeiro, dimensões e geometria, diâmetro, espessura e outros dados. Número 2, resistência dos materiais, tensão máxima admissível conforme temperatura. Item 3, outros fatores específicos para cada situação. O valor da PMTA pode alterar-se ao longo da vida da caldeira ou do vaso de pressão. A atualização dos valores da PMTA deve apresentar: número 1, roteiro de cálculo da PMTA. 2, código de projeto aplicável. 3, indicação de programa computacional quando for o caso. Alteração do PMTA. A alteração no valor da PMTA implica em ajuste nas pressões de abertura das válvulas de segurança e outros elementos de controle dependentes deste valor. Pessoal, vamos agora definindo risco grave e iminente. O item 13.1.4 traz, na sua redação: constitui risco grave e iminente a falta de qualquer um dos seguintes itens. Isso é muito importante, anotem se for possível. Letra A, válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA. Letra B, instrumento que indique a pressão do vapor acumulado, manômetro. Letra C, injetor ou outro meio de alimentação de água, independente do sistema principal, em caldeiras
a combustível sólido. Letra D, sistema de drenagem rápida de água em caldeiras de recuperação de álcalis. Letra E, sistema de indicação para controle de nível de água ou outro sistema que evite o superaquecimento por alimentação deficiente. Pessoal, um item muito importante, nós vamos tratar agora no item 13.1.5, é a placa da identificação da caldeira. Toda caldeira deve ter afixada em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, a placa de identificação, com no mínimo as seguintes informações. Letra A, fabricante. B, número de ordem dado pelo fabricante da caldeira. C, ano de fabricação. D, pressão máxima de trabalho admissível. E, pressão de teste hidrostático. F, capacidade de produção de vapor. G, área de superfície de aquecimento. E, código de projeto e o ano de edição. Documentação da caldeira, item 13.1.6.1. Quando inexistente ou extraviado, o prontuário da caldeira deve ser reconstituído pelo proprietário, com responsabilidade técnica do fabricante ou do profissional habilitado, citado no subitem 13.1.2, sendo imprescindível a reconstituição das caldeiras funcionais, dos dados dos dispositivos de segurança e dos procedimentos para a determinação da PMTA. Vamos ver agora o item 13.2, referente à instalação das caldeiras. No subitem 13.2.1, o projeto de instalação de caldeira a vapor, no que concerne ao atendimento desta NR13, é de responsabilidade do profissional habilitado, conforme citado no subitem 13.1.2, e deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio ambiente previstos nas NRs, convenções e dispositivos legais aplicáveis. No item 13.2.2, as caldeiras de qualquer estabelecimento devem ser instaladas em casa de caldeira ou em local específico para tal fim, denominado área de caldeira. Pessoal, um item muito importante está na segurança na caldeira. Conforme o item 13.3.5, para efeito desta NR, será considerado operador de caldeira aquele que satisfazer pelo menos uma das seguintes condições. Letra A, possuir certificado de treinamento de segurança na operação de caldeira e comprovação de estágio prático conforme o item 13.3.9. Letra B, possuir certificado de treinamento de segurança para operação de caldeiras previsto na NR13, aprovada pela portaria número 2, de 8 de maio de 1984. Letra C, possuir comprovação de pelo menos 3 anos de experiência nessa atividade até 8 de maio de 1984. Bom, conforme o item anterior tratado, segurança na caldeira, nós temos aqui no item 13.3.9. Todo operador de caldeira deve cumprir um estágio prático na operação da própria caldeira que irá operar, o qual deverá ser supervisionado, documentado e ter duração mínima de. Considerando a atualização da norma, passamos até caldeira A, o estágio tem que ser de 80 horas no mínimo. E temos agora a caldeira B, 60 horas no mínimo. Na redação anterior da norma, antes da atualização, existia a previsão da caldeira C, que era de 40 horas, hoje não é mais aplicável. Considerando também o item 13.3.11,
A reciclagem de operadores deve ser permanente por meio de constantes informações das condições físicas e operacionais dos equipamentos, atualização técnica, informações de segurança, participação em cursos, palestras e eventos pertinentes. Pessoal, passamos agora a tratar de conceitos fundamentais para a operação de caldeira, conforme redação da NR 13. Um dos fundamentos desses conceitos fundamentais é a pressão. Essa pressão é definida como sendo o resultado da aplicação de uma força sobre uma área. A fórmula está aí no slide, dá uma olhada, anota no caderno se possível. Pessoal, uma tabela de unidade de força e conversões. Anotem se possível. Conceitos fundamentais em relação a instrumentos utilizados para medição de pressão atmosférica. Na caldeira é imprescindível que eu tenha manômetro. Nesse slide tem a demonstração da diferença entre gases e líquidos. Vocês podem observar, né? Os gases, por serem expansíveis, ocupam o volume total dentro de um recipiente, seja qual for sua capacidade. Os líquidos, por sua vez, ocupam somente uma parte do vaso, igual ao seu próprio volume. Continuando, pessoal, primeira vertente, há uma diferença entre gases e os líquidos. É a propriedade que têm os primeiros a serem facilmente compressíveis, o mesmo não ocorrendo com relação aos líquidos. Ao comprimir um gás, esse armazena energia potencial. Nesse slide, o resultado da compressão do gás. Compressão entre os gases e líquidos, né? Fica claro a força potencial exercida, né? Tentando tapar esse recipiente. É uma seringa de injeção, ok? Aqui nós temos agora a terceira vertente. Uma terceira diferença muito importante entre líquido e gás é a miscibilidade. Os líquidos nem sempre são miscíveis entre si, como é o caso do óleo e da água. Os gases, ao contrário, sempre misturam homogeneamente entre si. Neste slide da terceira vertente, temos água e óleo. As flechas indicam que as duas substâncias líquidas não se misturam. Pessoal, continuando com a terceira vertente, um exemplo típico é o ar atmosférico, que é constituído de nitrogênio e oxigênio, assim como de outros gases em menor proporção. Um outro exemplo é o do maçarico e o oxiacetileno. O acetileno e o oxigênio, proveniente de duas respectivas garrafas, se misturam no interior do maçarico. Esse slide tem a representação gráfica da caldeira. Uma caixa com água, no mesmo tempo tem vapor, tem uma chama embaixo, fogo, e alguns instrumentos, tais como manômetro, termômetro, né? Na parte de baixo eu tenho água e na parte de cima eu tenho vapor. Um exemplo de caldeira resumido, todos temos em casa panela de pressão, temos válvula de segurança, válvula de alívio e de repente serve para acelerar o cozimento de alimentos. Então a panela de pressão é um exemplo bem típico de caldeira. Dentro desse exemplo da panela de pressão, temos a quantidade de água aquecida, em seguida é transformada em vapor. Aumenta a pressão e a temperatura da panela. Em função da pressão interna, a temperatura de ebulição da água no interior da panela de pressão é da ordem de 110 graus. No próximo slide temos a geração de vapor por manivelas, né? Esse é um exemplo bem típico da utilização, é lógico, de motores de maior proporção, né, a vapor. Ou seja, é um exemplo bem típico do que poderia ser usado numa locomotiva conhecido como Maria Fumaça. Pessoal, vamos apresentar agora nesse slide sistema de geração de vapor.
Temos dois sistemas, aberto e fechado, sendo que o aberto, a água utilizada é descarregada na atmosfera em forma de vapor. São geralmente os sistemas de acionamento. Temos o sistema fechado. A água é reaproveitada através da condensação do vapor, que o transforma em líquido novamente. Esse slide demonstra um sistema de geração de vapor fechado. Neste slide apresenta geração de vapor na transformação de energia para a caldeira. Número 1. O vapor é superaquecido. 2. Que surge após ser saturado e passa pelo superaquecedor. 3. Atingindo a temperatura de 200 graus Celsius. A produção de vapor depende da quantidade de água fornecida. O vapor saturado produzido quando a água é aquecida até o ponto de ebulição, tratado também de aquecimento sensível. Um exemplo de geração de vapor na caldeira, com todo um gráfico, deve ser observado. Pessoal, geração de vapor na caldeira. Exemplos de utilização. Observe bem este slide. Este slide demonstra as partes de uma caldeira, né? Vocês devem verificar cada parte. É uma caldeira fogo tubular ou flame tubular, como queiram, né? E assim, consulte o professor em sala de aula. Tipos de caldeira. Existem caldeiras fogo tubular, água tubular, caldeira elétrica. Tem as caldeiras horizontais, existem também caldeiras verticais. Pessoal, vamos tratar agora das caldeiras fogo tubular. Como o próprio nome sugere, é uma caldeira em que a queima e os gases dela fluem dentro dos tubos. No processo, queima processa-se no interior de um cilindro, construído em chapa de aço, permitindo a combustão completa. Utilização, exemplo, locomotivas a vapor. Essa caldeira sofrendo transformações no sentido de que sejam mais seguras e eficientes. Passagem de gás, fornalha e câmara de reversão traseira. Posso também ter essa caldeira com uma fornalha em separado, com uma valha, pó de serra, resíduo ou outro tipo de combustível. Conforme estamos tratando da caldeira fogo tubular, um exemplo bem legal para vocês observarem o caminho do fogo, onde está a água e onde está o vapor. Agora vamos tratar de caldeira aquatubular. Essas caldeiras são classificadas pela vaporização da água que circula dentro dos tubos. Olha só, a caldeira fogo tubular, fogo dentro do tubo. A caldeira água tubular, vaporização da água que circula dentro dos tubos. O processo, água presente no interior dos tubos, absorve o calor da combustão. Vantagem desse tipo de caldeira: maior produção de vapor, permite trabalho com altas pressões, possibilidade de trabalho em altas temperaturas. A vaporização pode ser alimentada por todos os tipos de combustível, inclusive a biomassa de baixo poder calorífico e dificuldade de queima. Simplificação na limpeza dos tubos, podendo ser realizada de forma automática. Durabilidade, o tempo de vida de uma caldeira aquatubular pode chegar até 30 anos. Um exemplo também, na onde está a água, na onde está o fogo, na onde está o vapor, numa caldeira aquatubular. É bem importante que vocês observem fogo tubular
e água tubular, para vocês conseguirem uma distinção. Ou seja, dá para perceber que o fogo aqui está no tubo. Esse tubo ele está cheio de água e o vapor acontece na parte de cima, né, no tubo mais grosso dessa caldeira. Pessoal, como tratado anteriormente, vamos falar de caldeira horizontal. A função basicamente é a produção de vapor, como todas as caldeiras, a partir de uma fonte geradora de calor. A utilização dessa caldeira é muito comum para alimentar máquinas, autoclaves, reatores, esterilização de instrumentos ou detritos e ainda a galvanoplastia, sistema de pintura, hospitais, hotéis, lavanderia, dentre mais inúmeras aplicações. Pode ter como combustível óleo diesel, gás natural, GLP, possuem um alto rendimento acima de 90%, são fabricadas para capacidade de 300 a 5.000 kg por hora de vapor. Nesse slide temos uma caldeira horizontal, um exemplo, né, de como ela se compõe. Importante atenção, né, no tipo dessa caldeira. Caldeira alimentada por eletricidade. São constituídas pelo casco ou tambor, cuba interna e eletrodos, um eletrodo por fase. O casco é um vaso de pressão cilíndrico vertical isolado termicamente e convenientemente aterrado. A cuba é isolada eletricamente por meio de porcelanas adequadas. A alimentação é feita através de 3 eletrodos suportes, sendo um por fase, dispostos cada um em 120 graus, e com isoladores na parte superior do tambor. Na extremidade inferior dos eletrodos, os suportes estão montados nos quais ficam imersos dentro d'água. Essa caldeira, importante salientar que esses eletrodos eles não podem funcionar sem água, secos. Um exemplo de caldeira elétrica. Importante também a observação para conseguir distinguir tipos de caldeira. Vamos tratar agora nesse item classificação quanto ao combustível. Então podemos ter biomassa, carvão e combustíveis sólidos, óleo diesel, BPF e outros líquidos, gás natural e GLP, combustíveis nucleares e também eletricidade para alimentação de caldeiras. Esse slide demonstra uma caldeira, né, com combustível líquido ou de repente a gás. São parecidos, né? Importante em sala de aula trocar uma ideia com o professor orientador do curso e ele pode mostrar a diferença da injeção do gás ou do líquido combustível para esse tipo de caldeira. Um exemplo de caldeira elétrica. A caldeira elétrica, ela tem que ter um quadro elétrico, também tratado de CCM, dentro da potência da referida caldeira. Então, vamos falar aqui nesse slide de válvula de segurança. Utilizado para gases, abre-se totalmente permitindo queda imediata de pressão no interior do vaso. Normalmente é uma mola calibrada, regulada para a pressão de trabalho do vaso de pressão. Aqui, caldeira. Aqui um exemplo típico de caldeira, como é a construção dela, considerando que, no caso de uma sobrepressão em risco iminente, é possível o disparo manual dessa válvula de segurança, mas ela deve disparar na sua pressão máxima que ela está regulada, para que não haja um acidente com a caldeira. Pessoal, quero agradecer mais uma vez por essa jornada dessa videoaula.
considerando que essa videoaula foi a primeira parte. A segunda já está disponível no YouTube, e nessa segunda parte tem a portaria da atualização da norma 1082 de 2018, tratando ponto a ponto tudo que foi alterado na norma NR13 anterior à sua atualização. É importante que vocês assistam a segunda parte para vocês terem ideia do que foi acrescentado e o que foi retirado dessa norma. Eu quero só agradecer, estamos à disposição. Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo nosso site www.itarcursos.com.br.